A imprensa ocidental parece ter perdido o senso, né? E tem passado vergonhas monumentais na abordagem dos assuntos mais importantes. E, além disso, no caso do Brasil, houve uma perda ao longo do tempo do olhar brasileiro, né, a respeito dos problemas. Uma perda, porque houve época em que o noticiário internacional tinha, acima de tudo, o trabalho de correspondentes, o chamado olhar brasileiro. Você tinha um noticiário das agências e ali os correspondentes que iam trazendo uma visão própria. Não era necessariamente a visão daquele veículo, mas era uma visão própria de quem estava lá, etc. Com a rapidez que você obtém hoje a informação e o corte de custos que virou uma obsessão das empresas em todos os setores, né? A gente tem visto aí o que está acontecendo nas gigantes de tecnologia e também nas mais importantes empresas de alimentação rápida, empresas de aviação, corte, demissão. E também no jornalismo isso aconteceu, também nas empresas de comunicação, essa obsessão pelo corte de custos, que geralmente resulta em corte de gente, né? De trabalhadores, de profissionais e muitas vezes dos mais gabaritados. O fato é que, na viagem do Lula à China, já havia bobagens prévias sendo ditas no noticiário, nas análises, durante a viagem. Mas, de repente, houve um fato ou um texto que desencadeou uma reação febril no Brasil, nas redações, alguns em êxtase, né? Olha, o Washington Post está dizendo. O Washington Post hoje é uma grande porcaria. O Washington Post hoje é um porta-voz do Estado de Segurança. Desde que Jeff Bezos comprou o jornal, ele se transformou num panfleto que publica aquilo que lhe é passado pelo FBI, pela CIA, pelo Departamento de Estado. Tem aquilo que eles chamam lá os formers, né, os agentes aposentados, mas que não são aposentados, eles passam a ter uma nova missão. Eles passam a ser colaboradores dos veículos de comunicação. Isso se espalhou por CNN, lá dos Estados Unidos, pelo New York Times, NBC, que já foi uma televisão importante, né? CBS, que era um ícone, e viraram porcarias, né? Viraram porta-vozes desse grande estado de segurança, o que há pouco tempo era chamado de estado profundo, né? O que dava a ideia de algo ali agindo nas sombras. Agora não, está agindo às claras. E é importante lembrar tudo que o Edward Snowden revelou, tudo que o Julian Assange revelou. Um está exilado na Rússia, o outro está preso. E esses veículos de comunicação, aliás, o Washington Post, que ganhou o Pulitzer por compartilhar revelações do WikiLeaks, trabalho do WikiLeaks, não foi trabalho deles não, eles divulgaram, mas ganharam prêmios e tal, e se gabaram dos prêmios. Hoje o Washington Post pede a condenação até o último dos dias de Julian Assange, a condenação de Assange até ao último minuto do seu respirar. E é acompanhado por CNN, é acompanhado por NBC. É desse tipo de veículo que estamos falando. Mas aí o Washington Post, que é porta-voz do grupo que está hoje no poder, do grupo político, mas não só.
é porta-voz do Estado de Segurança que está no poder com Trump, com Biden, com o sucessor de Biden. E esse pessoal hoje é que diz o que vai ser divulgado. O caso Hunter Biden é um exemplo. A CIA falou, vocês vão divulgar isso aqui, ó. Vão dizer que isso aí é desinformação russa. 2 anos depois, o New York Times timidamente aparece e fala, não, não era verdade, não era desinformação russa, tudo aquilo era verdadeiro. Mas aí também deixaram de falar de e-mails que mostravam o comprometimento da família Biden com negociatas na Ucrânia. Na Ucrânia. Lá onde Barack Obama realizou um golpe de Estado, com a ação de Victoria Nuland, visível, aliás, hoje nesses laboratórios de armas biológicas e químicas, né, que os Estados Unidos têm por lá. Pesquisas, eles dizem. E o Washington Post, hoje porta-voz da Casa Branca, porque está lá um aliado dessas ideias, desse grupo e do Estado de Segurança, alguém que move toda a sua força política em direção à satisfação do Estado de Segurança nos Estados Unidos e do complexo industrial militar. E, claro, esse grupo hoje enxerga que uma guerra está em desenvolvimento. Há uma espécie de guerra desencadeadora da Grande Guerra. A guerra na Ucrânia é vista como uma batalha inaugural. Não só entre Rússia e OTAN, mas entre 2 gigantescos blocos. Gigantescos não só literalmente, ou seja, no tamanho desses blocos. Quando a gente fala, aliás, de Rússia e China, estamos falando do maior e do terceiro maior país do mundo. A Rússia o maior, com 17 milhões de quilômetros quadrados, a China com 9 milhões e meio. Mas do outro lado você tem Canadá, o segundo maior, e Estados Unidos, o quarto, considerando terras não contínuas, né, como o Alasca. A União Europeia, outro território gigantesco, a Austrália. São gigantescos territorialmente, gigantescos economicamente. De um lado, o maior PIB do mundo, do outro lado, o segundo maior PIB do mundo. O BRICS, que hoje tem um PIB, uma participação no PIB mundial maior do que a do G7. E são gigantes, militarmente falando, porque os Estados Unidos têm a mais poderosa força militar que a humanidade já conheceu, e isso, claro, se estende pela OTAN. Mas do outro lado você tem uma superpotência nuclear com a mesmíssima capacidade de destruição dos Estados Unidos, que é a Rússia, e a China, que investe cada vez mais no desenvolvimento de suas forças armadas, e também uma potência nuclear, embora, claro, não comparável à Rússia e Estados Unidos, que detêm 90% do arsenal nuclear do mundo. Então tudo o que acontece hoje na política externa, aos olhos dos Estados Unidos, se insere nesse contexto. A da guerra que se aproxima. Que um general da ativa, chefe do comando aéreo do Exército, porque lá a Marinha tem força aérea, a força em si, né, com seus caças formidáveis, todos os Fs, e a força aérea utilizada pelo Exército para ações localizadas, etc. O general que comanda essa força aérea desta arma, ou seja, do Exército, disse que não, 2025 haverá uma guerra entre China e Estados Unidos. Ele pode errar, ele falou 2025 porque ele imagina que a China invadirá Taiwan em 2025. Pode não ser 2025,
pode ser em 2027, 2029, pode não ser, mas essa é a visão. Haverá guerra. E aí tudo é feito com essa premissa, com esse ponto de partida. Haverá guerra. E foi sob esse olhar que Lula embarcou para a China, sob esse olhar dos Estados Unidos e dos seus porta-vozes. O Washington Post é um deles. O jornalista não tem de ser porta-voz de ninguém. Nem do Xi Jinping, nem do Putin, nem do Biden, nem do Lula, nem do Bolsonaro. E há vários, hein? Que tem de porta-voz de Lula, de Bolsonaro, de ministro do Supremo. E lá você tem esse conjunto de grandes veículos que se tornaram meros porta-vozes desse poder político-militar, que já engoliu Bernie Sanders, Ocasio, esquerdistas de Araque, né, de salão, marcusianos, né? O marcusianismo, do ponto de vista do marxismo, ou especificamente do leninismo, ele é um movimento, um conjunto de ideias amplamente reacionário, um conjunto amplamente reacionário de ideias, e todos os seus epígonos só ampliaram esse reacionarismo que está nas ideias de Herbert Marcuse, que se acreditava marxista, né? Mas que era um lumpen do ponto de vista marxista e leninista. Essa é a esquerda que... Inclusive teve uma reação aqui no Brasil. Poxa, me surpreendi positivamente. O Washington Post, que é um jornal de esquerda, né? Isso é uma piada, né? O Washington Post é um porta-voz desse estado de segurança e do complexo industrial militar e do Partido Democrata, que hoje é o braço político desse poder político, militar e econômico. E o Washington Post é de um dos magnatas que compartilham esse poder, o Sr. Jeff Bezos. Não é à toa que o FBI está entrando em reuniões católicas, né, para vigiar. Não é à toa que o Twitter, o Facebook, o YouTube passaram a ser controlados com mão de ferro pela inteligência. Aí inclui Polícia Federal, FBI, inteligência externa, CIA, inteligência interna, NSA e inteligência militar. Aquele banco que quebrou na Califórnia só não quebrou para valer, foi socorrido rápida e formidavelmente, porque eles financiavam startups ligados ao Departamento de Defesa. É um jogo muito pesado. Mas aí, candidamente, as pessoas saem gritando: Washington Post, deu no Washington Post. E o que disse o Washington Post? Que as atitudes do Brasil recentemente frustraram o otimismo de nações ocidentais que apostavam no país, tornando-se, atenção para a expressão, porta-voz das, entre aspas, normas democráticas ao redor do mundo. Ou seja, o Washington Post está dizendo o seguinte: para os Estados Unidos, o Brasil deve se comportar bem, agindo como porta-voz. Não é como voz. Não é como agente, como ator e autor de ideias. É como porta-voz. Obviamente de ideias alheias, alienígenas, estrangeiras. O Brasil deve ser porta-voz do que o Washington Post chama de normas democráticas. Quais são essas normas? O que o FBI está fazendo?
O que revelou Edward Snowden, milhões de americanos, cidadãos, gente comum, espionada. Agora vem o tal de Elon Musk e reconhece que até as mensagens pessoais no Twitter foram invadidas pelo FBI. O que Julian Assange e Edward Snowden revelaram era para provocar uma revolução. E o que provocou o exílio de Snowden, sob risco de ser condenado à morte por traição se voltar aos Estados Unidos. E quando Trump ensaiou perdoá-lo, o aviso que chegou de diversos financiadores foi: esqueça o meu dinheiro se você perdoar o Snowden. E o Trump recuou. E Julian Assange está na cadeia, esperando a extradição. E esses veículos que já foram defensores da liberdade, que já derrubaram, caso específico do Washington Post, um presidente da República, Richard Nixon, levaram-no à renúncia antes do impeachment, hoje são nada. São nada, são panfletos de péssima qualidade. São desonestos, a ponto do New York Times admitir, no ano passado, que eles mentiram em 2020 com relação ao Hunter Biden. E continuam mentindo descaradamente. Mentem sobre tudo. Inclusive sobre a guerra. Mas vem o Washington Post e diz que o Brasil deve ser porta-voz dos valores, aliás, das normas. Que normas? Não estamos falando dos Estados Unidos originais, daquela base moral, ética, formidável que esteve na gênese do país, de sua independência e de sua fundação. Estamos falando dos Estados Unidos do século XX para cá, o grande interventor, e quanto maior seu poder, mais golpes foram patrocinados, mais governos foram derrubados, mais gente foi morta e sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação em dar explicações, em dizer: Paquistão, eu vou matar o Obama, ele está aí. O Bin Laden, Osama Bin Laden, ele está aí. O Obama ordenou. Vocês concordam? Não, não perguntamos nada. Governo do Iraque, nós vamos matar um general iraniano que está em solo iraquiano. Tá tudo bem? Não, nenhuma consulta. Vamos lá e matamos. E a OTAN reproduz isso. Como autorização da ONU para a defesa dos civis na Líbia, eles destroçaram toda uma família, permitiram aquela morte da lei de Lynch, né, do linchamento do Gaddafi, jogaram a Líbia no caos, tentaram fazer a mesma coisa na Síria, não conseguiram porque o Irã e principalmente a Rússia não permitiram. São essas as normas democráticas? Instalar o Pinochet no poder, derrubar o Mossadegh no Irã, derrubar governos em El Salvador, matar o Sandino na Nicarágua, derrubar governo na República Dominicana, em Granada, meu Deus do céu. Promover e financiar ditaduras, não ter a menor preocupação se um aliado é democrático ou não. São essas as normas democráticas que o Washington Post diz. E aí eles dizem: a vitória eleitoral de Lula no ano passado aumentou o otimismo de que o país mais populoso da América Latina poderia ser um parceiro na promoção de normas democráticas no hemisfério ocidental. E aí vem a palavra porta-voz. Mas todo mundo reagiu alegremente, né? Ou muitas redações, muita gente saltou
ao microfone para gritar: olha, Washington Post não gostou, os Estados Unidos não gostaram, e agora? O que faremos da vida? Os Estados Unidos não gostaram. Que terrível! Como viver sem essa aprovação? Como viver sem que haja aplausos dos Estados Unidos? Isso é tão infantil, né? Isso reduz o jornalismo, reduz o país e, de certa forma, tenta reduzir todo um povo, uma nação, uma história à condição de Estado vassalo. E aí vem Taiwan. Olha, qualquer um pode achar o seguinte: para mim, Taiwan deveria ser independente. Opa, é uma posição. Para mim, Taiwan deveria decretar sua independência. É uma ideia. Defensável. Há argumentos históricos, econômicos, políticos. Há vários argumentos que podem sustentar uma afirmação assim. Mas outra coisa é sair gritando que o Lula, vejam só que absurdo, ele disse que só há uma China. Mas essa é a posição brasileira desde 1974 e foi adotada por Ernesto Geisel. Aliás, já era a posição brasileira desde o final dos anos 40, ainda com o Dutra. Por quê? Porque essa era também a posição dos Estados Unidos, da União Soviética, da Inglaterra, da Indonésia, de todo mundo. Não houve em nenhum momento, desde a Revolução de 49 na China, em nenhum momento houve discussão sobre se há duas Chinas ou uma China. Sempre o mundo diz há uma só China. O que mudou foi que, de 49 a 71, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais entendiam que o verdadeiro governo chinês estava em Taiwan e não na China continental. Ou seja, eles entendiam que todo aquele território gigantesco tinha seu governo legítimo insulado em Taiwan. Essa era a discussão. E havia alguns países que diziam não, como a União Soviética, não, o verdadeiro governo está em Pequim. Aí em 71, Nixon muda isso e diz não, o verdadeiro governo está em Pequim, reconhecemos o governo de Mao Tse-tung. O Mao morreu em 76, então em 71 ele ainda estava no poder. Ainda havia a parte final daquela ditadura obscurantista da Revolução Cultural do Mao e da Camarilha dos Quatro. E como a China havia se afastado da União Soviética e, em muitos aspectos, rompido com a União Soviética, os Estados Unidos disseram, opa, olha que aliado. É o seguinte, Taiwan, agora não dá mais, agora eu vou reconhecer Pequim e me dá aqui a sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU, eu vou entregar para Pequim, vou entregar para o governo de Mao Tse-tung. Claro que a União Soviética, mesmo rompida com a China, apoiou, porque era a posição histórica dela, de que o governo estava em Pequim. E o Ocidente foi todo ele a reboque da posição americana, da então nova posição americana. E em 74, Ernesto Geisel, no seu primeiro ano de governo, reconheceu Pequim como centro do poder da China. Aí o Jimmy Carter chegou a romper com a aliança entre Estados Unidos e Taiwan, que dava a Taiwan a garantia de intervenção militar, caso a China invadisse Taiwan. O Jimmy Carter falou, olha,
já que agora reconhecemos Pequim, eu não posso garantir intervenção militar caso a China atue militarmente em seu próprio território, já que reconhecemos que há uma só China. Depois o Congresso, já no governo Reagan, mas o Congresso restabeleceu o compromisso. Mas em nenhum momento qualquer país do mundo falou em duas Chinas. A discussão era onde está o poder legítimo, em Pequim ou em Taipei. Quando o Nixon mudou, falou não é mais Taipei, é Pequim, e aí a China continental passa a ter assento no Conselho de Segurança da ONU, porque desde 45 a China estava no Conselho de Segurança, só que em 49 essa cadeira foi entregue especificamente ao governo de Chiang Kai-shek, em 75, um ano antes do Mao. A discussão era essa. Ninguém discute se há duas Chinas. Claro, insisto, você pode ter um grupo de acadêmicos, um grupo de historiadores, ou um grupo de políticos, ou até governantes que mudem de posição e digam não. Eu acho que Taiwan tem de se separar e ser um país completamente independente e soberano. A China vai aceitar? Não, mas é uma ideia, o sujeito pode defender. Mas reclamar porque alguém diz que só há uma China e que o governo está em Pequim, mas essa é a posição brasileira especificamente, que está em Pequim desde 74. E de que há uma só China é a posição brasileira inalterável desde que Chiang Kai-shek foi para Taiwan. A discussão era onde está o poder legítimo. Mas aí começam a dizer, olha que absurdo, o Lula falou que só há uma China. Mas, meu amigo, isso era dito pelo Geisel, pelo Figueiredo, pelo Sarney, pelo Fernando Henrique. E nos Estados Unidos, do Nixon em diante, por todos, incluindo Reagan, Bush pai, Bush filho, Clinton, Obama, todo mundo. Ninguém diz há duas Chinas, há uma só China. E os Estados Unidos oficialmente reconhecem Pequim como o centro legítimo do poder chinês. Isso há 52 anos é a posição dos Estados Unidos. E aí os caras saem gritando que o Lula disse que só há uma China. Uma coisa é ser contra uma ação militar contra Taiwan, porque afinal de contas você tem ali 24 milhões de pessoas. Uma economia distinta, um sistema jurídico próprio, um parlamento próprio, uma chefia de executivo própria. Eleições, janeiro vai ter eleição presidencial em Taiwan. Janeiro, próximo janeiro. Então, funciona claramente como um país, mas oficialmente, perante o direito internacional, perante a ONU, perante cada país, relevante ou não, só há uma China. E o seu poder legítimo está em Pequim. É um problema grave, difícil, não há dúvida. Mas essa infantilidade de sair gritando e escrevendo, olha que absurdo, o presidente do Brasil diz que só há uma China. O Brasil diz isso há 70 anos, 74 anos, desde que houve a Revolução Chinesa. O mundo diz isso há 74 anos, e há 50 anos, 52 anos, a maior parte do mundo passou a reconhecer que o poder está em Pequim. Alguns países dizem que está em Taiwan, mantém embaixada em Taiwan. O Paraguai fez isso por um tempo, depois mudou. Honduras mudou agora. Até pela grana chinesa que está entrando lá, Honduras mudou. Reconhecia Taiwan como o centro legítimo do poder, não reconhece mais. Mas não está em discussão se há uma China ou não. Então, não é nem muito barulho por nada, né? É muito barulho venenoso, nocivo, que desinforma e prejudica o entendimento das grandes questões internacionais. Ronald.